documentário não trata do passado, mas sim de uma homenagem às 4 formandas e 3 formandos que foram os primeiros alunos da Faculdade de Medicina de Sergipe. Não falaremos em passado, mas sim em história, que continua sendo escrita com a pena do mesmo ouro presente no bisturi de ouro, ofertado ao Dr. Augusto Leite ao completar 50 anos de profissão. Não ouro metal, mas aquele precioso valor de desejo em construir algo maior, mais importante, algo mais duradouro e cujo valor pudesse ser usufruído por muitos. É dessa fé nas ideias, na medicina e nas pessoas, que nasce o primeiro curso de medicina no estado de Sergipe há 60 anos. Essa história influenciou diretamente a vida de todos nós que nos formamos, trabalhamos, aprendemos, convivemos ou simplesmente soubemos da existência da Universidade Federal de Sergipe, pois foi o curso de medicina o último a compor o grupo formador da nossa universidade. Estudantes do atual curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe participaram como entrevistadores, ligando os primeiros alunos aos atuais, solidificando nossa história. História da nossa história. Vamos entender o contexto político, social e médico da época da criação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Henrique Batista e Silva, sou professor aposentado da nossa Universidade Federal de Sergipe, do curso de Medicina. Atualmente eu estou como secretário-geral da Sociedade Médica de Sergipe e pertenço também à Academia Sergipana de Medicina e à Sociedade dos Escritores Médicos Regional de Sergipe. É sempre um prazer falar sobre a nossa Faculdade de Medicina, da qual fiz parte com muito orgulho e também tive a oportunidade de escrever alguns aspectos históricos da fundação da Faculdade de Medicina nesse livro aqui que eu escrevi há algum tempo e estou pretendendo fazer nova edição, revista e ampliada. A Faculdade de Medicina foi um sonho antigo que se realizou pela força política e pelo poder de convencimento do nosso Dr. Augusto Leite. Dr. Augusto Leite é uma figura exponencial da medicina de Sergipe, é considerado como nosso patrono da medicina sergipana, pela sua grande influência que ele teve em todos esses anos da nossa Faculdade de Medicina, porque foi ele quem comandou a fundação de uma entidade chamada Sociedade Civil Faculdade de Medicina no ano de 1953. Então ele, juntamente com o Dr. João Batista Garcia, ele idealizou criar essa faculdade em 1953 e durante 2 anos ele já começou a instituir todas as disciplinas necessárias, escolhendo os professores que dariam as aulas para os novos alunos. A ideia era que funcionasse em 1955, 2 anos depois. Somente a partir de 1959 e mais precisamente a partir de 1960, no governo de Luiz Garcia, surgiu uma figura fundamental também para a criação da Faculdade de Medicina, que foi o Dr. Antônio Garcia Filho. Ele, na época, ele era presidente da Sociedade Médica de Sergipe, né? Fazia parte também do núcleo do corpo clínico do Hospital de Cirurgia e, com o governo do seu irmão Luiz Garcia, ele assumiu uma posição estratégica fundamental para a criação da Faculdade de Medicina, porque ele passou a ser o secretário de Educação, Cultura e Saúde. 2 instituições foram fundamentais na criação da Faculdade de Medicina: o Hospital de Cirurgia e a Sociedade Médica de Sergipe, porque nessas 2 instituições figuravam as principais figuras médicas do Estado, e foram esses médicos que foram selecionados para exercerem como professores na primeira Faculdade de Medicina. A nova Faculdade de Medicina foi autorizada no governo do presidente Juscelino Kubitschek em 1961
A Faculdade de Medicina era privada, ainda não existia a Universidade Federal de Sergipe. Inicialmente, os alunos pagavam uma quantia, uma módica quantia para a época, porque os professores também não recebiam, inicialmente não recebiam nenhum valor por esse trabalho, de modo que nós tivemos que obter ajuda do governo, do Estado. Luiz Garcia pôs à disposição, inclusive, a escola normal para servir nos primeiros anos da Faculdade de Medicina, mas nunca se concretizou, porque as primeiras aulas foram realizadas no Instituto Parreiras Hortas. O governador Luiz Garcia autorizou Teotonilo Mesquita, que era o diretor do Instituto Parreiras Hortas, para construir 6 salas de aula, e que foram realizadas, as primeiras aulas foram realizadas em 1961, pelos 9 alunos que foram aprovados dos 54 inscritos em 1961. E só depois, no segundo ano, é que foram as aulas transferidas para o Hospital de Cirurgia, onde os alunos tinham à disposição todo o hospital, inclusive o centro de estudos, com a sua ótima biblioteca da época. A primeira aula inaugural foi realizada pelo professor Silvano Esquerdo Laguna, inclusive foi o primeiro professor de anatomia. Ele era professor da Universidade de Salamanca, na Espanha, e veio a convite do professor Antônio Garcia Filho. Na época, haviam 5 cursos de nível superior, e para se constituir uma universidade era necessário que houvesse 6 cursos. E dentre eles deveria haver além de filosofia e direito, que já existiam, a possibilidade de medicina, e que foi criada. Então, com isso se completou as 6 faculdades que deram origem à Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Raíssa. Olá, meu nome é Maiele e estamos aqui hoje com o Dr. José Geraldo Bezerra. Ele irá nos contar sobre a história da Faculdade de Medicina no estado de Sergipe. Em 1963, quando se fazia urgente o início do curso clínico, a congregação da escola achou que o curso deveria ser transferido daqueles 2 pavilhões iniciais do Parreiras Hortas para o Hospital de Cirurgia. Aquele hospital que tinha sido preparado com tanto gosto, com tanto esmero por Dr. Augusto Leite, para exatamente ser o leito inicial do curso de medicina em Sergipe, estava pronto e recebeu os estudantes e o curso de medicina no andar térreo do prédio da Escola de Auxiliar de Enfermagem Dr. Augusto Leite. E o resto do hospital e a maternidade foi o nosso leito inicial para aprender medicina. Eu, que havia nascido na maternidade Francisco Melo, me fiz profissional de medicina naquele espaço de uma quadra no bairro Cirurgia, começando pela frente, pela rua, pela Avenida Desembargador Mainá e terminando no fundo na Rua Permínio de Souza, tendo na lateralidade a Rua Dom Bosco e a Rua Nossa Senhora das Dores. O vestibular inicial de 1961 autorizou o curso com os seguintes alunos: Dr. Antônio Cruz, Dr. William, Dr. João Salviano e Dr. Carlos Hardman Cortes. E mais um outro que eu esqueço o nome agora, que concluiu o curso em Niterói. Dr. Hardman também não concluiu nesse curso, nesse grupo. E as médicas, doutora Zumira, que se não me engano passou em primeiro lugar no vestibular, doutora Simone, doutora Rosa Maria, que casou-se com um colega meu de turma, doutor Salvio, e a doutora Lídia Mesquita Salviano, que infelizmente faleceu há muitos anos. É esse grupo inicial da faculdade que desenvolve a medicina sergipana. Eu me lembro que uma vez eu estava perambulando por ali por baixo e ia subindo para
ia subindo para a biblioteca para ler, para estudar, e encontrei com a saudosa Lídia Mesquita Salviano. Disse: menino, cresça logo, porque ó, eu estou aqui para fazer uma cesariana e não tem quem me ajude. Menino, cresça logo. Eu não podia entrar no centro cirúrgico. Olha, eles saíram cedo e foram trabalhar, né? Todos foram. O menino William foi embora para a escola de medicina do Exército. Lídia e Salviano, que eram casados, foram para Propriá, assumir o hospital de Propriá. Antônio Cruz foi inicialmente fazer cirurgia pediátrica no Rio, mas achou que levaria muito mais vantagem vindo para cá, pelo volume de serviço que tinha à disposição dele, né? E ele voltou. Zubira foi requisitada para ensinar na faculdade, né? Rosa foi para a perícia médica do INSS e praticar clínica geral. Simone foi fazer pediatria, né? Pediatria. Pronto. O senhor teve algum contato com eles? Tinha, sempre que eles apareciam na escola, conversavam conosco. Trocava experiência? Trocava experiência. Eu mesmo, no 6º ano, trabalhei muito com Antônio Cruz. Já professor. Ele foi meu professor de cirurgia. Entendeu? Eu trabalhei muito com ele. Meu estágio de cirurgia, eu dei quase todo com Antônio Cruz. Vocês foram uns heróis. Venceram dificuldades ciclópicas. Vocês desbravaram uma selva densa de vaidade, de arrogância, de prepotência, de muitos idiotas que só faziam atrapalhar a sociedade. Vocês venceram por heroísmo. Vocês têm que ser cultuados como os grandes heróis ao se terem submetidos ao curso de medicina em Sergipe. Abriu espaço para que todos nós que viemos atrás vencêssemos também. História de quem fez história. Ouviremos agora 3 dos 7 primeiros concludentes. Os que não conseguimos registrar são tão relevantes quanto os demais. Suas presenças são marcantes, vívidas na memória de quem foi agraciado com suas convivências. Meu nome é Raíssa. E estamos aqui com a doutora Zumira, que vai contar um pouco da sua experiência como aluna da primeira turma da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Doutora Zumira, a senhora pode se apresentar um pouco para a gente? Então, pessoal, estou muito feliz aqui estando aqui com vocês para falar um pouco sobre a primeira turma, a nossa experiência lá como alunos da Faculdade de Medicina, contar um pouquinho da história, algumas coisas que vocês desconhecem, né? Então, sou Zumira Freire Rezende, fui professora depois na faculdade durante muitos anos, me orgulho disso. Foi uma experiência espetacular, né? Doutora Zumira, para começar, por que a senhora escolheu a medicina? São vários detalhezinhos e coincidências. Ainda no ginásio, o meu professor de português no Colégio São José, que era o ginásio São José, o professor João Costa, pediu uma redação sobre o sentido da vida. E aí eu escrevi que para mim a vida eu teria que fazer, que dar alguma coisa, eu não deveria passar pela vida só recebendo. Que a gente deveria dar também, né? Não ser um parasita. E que eu gostaria de fazer alguma coisa pelo próximo. Essa foi lá atrás, né? Aí veio a primeira coincidência para ser médica, que essa foi muito importante. Eu digo, a primeira coisa para ser médica, além de eu pensar em fazer, houve esse fato. Eu vim da fazenda com a minha irmã mais velha para o colégio interno, ginásio São José. Já havia passado o exame de admissão.
E aí a freira fez um teste comigo e com a minha irmã para saber em que turma nós ficaríamos. Como eu sempre fui muito estudiosa, minha irmã gosta muito de arte, de trabalhos manuais, de jardins, muita coisa aqui, ó, essas orquídeas mesmo aqui, foram todas plantadas por ela. Ela é uma artista, mas não estudava igual a mim. A freira disse, você vai para o 4º ano e sua irmã vai para o 3º. Só que eu e ela éramos muito unidas, e ela é mais velha do que eu. Então eu tinha 10 anos de idade, ela tinha 12. Aí disse, não, eu só fico onde minha irmã ficar. Então eu me atrasei 1 ano aí para ficar com a minha irmã na chegada ao Colégio São José. Então, sem isso, eu não seria médica, não é? Porque se eu fosse fazer vestibular 1 ano antes, a faculdade não existiria. Então a primeira coisa para ser médica é esse fato, né? E aí, lá para as tantas, já no Ateneu, eu soube que haveria faculdade, porque eu estava em dúvida o que eu faria. Eu faria Direito, porque eu escolhi o curso científico. E aí soube que a Faculdade de Medicina estava abrindo aqui, tinha sido fundada, né? E que haveria o vestibular. Aí me inscrevi. E como foi que você se preparou para o vestibular? Olha, eu não precisou muita coisa não, porque eu estava muito bem preparada, o curso científico espetacular do Ateneu, sabe? Sim. E eles fizeram o cursinho, mas eu acho que eu participei pouco das aulas, mas houve um curso de Caetano Paranta, numa Praça Camerino, que eu devo ter me inscrito também. E tomei algumas aulas ali e pronto, primeiro vestibular, passei em primeiro lugar. Foram 54 alunos, candidatos, e 9 aprovados. Aí formamos então Antônio Cruz, William, Simone, Rosa, Lídia e eu. E como foi o início das aulas? Você lembra do primeiro dia de aula? Temos a foto ali. A primeira aula no anexo do Parreiras Norte, que foi construído com essa finalidade de receber o curso de medicina, então o curso de as aulas de anatomia, as aulas de histologia. Primeiro ano e 2º ano foram lá. E temos uma foto do Antônio Garcia, fez o discurso. O vestibular também foi lá, nesse local. Tá? E Antônio Cruz, representando os alunos, também falou. A senhora tem uma lembrança que marcou muito durante a faculdade? O principal é que eu fui examinada para que a faculdade fosse reconhecida. Então, uma equipe do Ministério da Educação veio e eu fui na hora chamada lá para ser submetida a essa sabatina. Né? Deu tudo certo. Eu queria saber em relação às emoções. Tem alguma emoção importante durante o curso da senhora? Tem alguma lembrança de alguma emoção importante? Então, várias emoções, né? O fato assim, porque medicina deixa a gente com muita sensibilidade e para o contato com os pacientes, né? As histórias dos pacientes, os quadros clínicos que sempre envolviam muito. E como era a relação dos alunos na turma? Excelente. Era? Como era a relação dos professores com os alunos? Eles eram acessíveis? Muito acessíveis. Os professores mais do que outros, pelo temperamento. O Fernando Sampaio era uma pessoa extremamente alegre, eu tinha um relacionamento excelente, tanto que eu fui no padrinho de casamento. Os dois eram mais ligados a mim, lá dentro eu era mais ligada. Dr. Fernando Sampaio, que eu acompanhava na cirurgia, e Dr. Piva, psiquiatria, né? Cecílio Cruz, já era mais assim, separado um pouco, que também não me empolgava muito, né?
A psiquiatria naquela época era meio complicada. Sim. Meio tenebrosa, né? Uma aula prática lá no Adalto Botelho foi um negócio que eu quase me acabo, né? Colocava insulina para o paciente fazer convulsão, aquela coisa toda. Negócio terrível. Então eu jamais seria psiquiatra. E o médico legal com o Garcia Moreno, que é uma pessoa muito preparada, assim, mas é mais fechado, né? É mais fechado. Mas só Oswaldo Souza, uma pessoa ótima também. Eu tenho problema de relacionamento com o professor. E todos me tratavam muito bem, certo? Uma vez me perguntaram se eu era discriminada, porque por ser mulher, nunca, em nenhum momento. Eram quantas mulheres na turma? A senhora lembra? Lembro. Lídia, Simone e eu. E Rosa, 4. 4 mulheres. Doutora Zulmira, qual a importância do Hospital Cirurgia na sua formação como médica e como pessoa? Olha, eu acho mais como médica, não é? Então, tudo eu aprendi lá na cirurgia. E tenho, assim, excelentes lembranças. No Natal, eu estava grávida de Odile. Eu sempre gravidei no meio das minhas histórias, né? Me chamaram para ver uma paciente, eu não havia UTI. 10 horas da noite, eu fui para cirurgia. Vi uma paciente, uma senhora, uma mulher que estava em choque, em coma. Sempre comatose, começando, né? Um coma estágio 1. E ela só tinha filhos. 3 filhos homens. Sentados assim. E eu cheguei, assim, comecei a mediquei, assim, soro, não sei o que, no quarto. No quarto, 4, não sei quanto, era da frente, lá em cima, que a gente vê a igreja salesiana. Uma noite de Natal, né? Eu, não, essa mulher não pode morrer numa noite de Natal. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu fiquei de 10 da noite até 4 da manhã ao lado dela. Salvei a vida dela. Porque eu fiz um diagnóstico importante. Eu fui olhar os pelos sexuais. Então, axila e pubis. Tudo lisinho, sem nada. Aí de lá, uma hipopituitarismo, né? Uma crise adrenal. Insuficiência adrenal aguda. Síndrome de Schirmer. Viu a importância do exame físico? Agora a gente tinha uma coisa interessante, viu? Já no curso. A gente dava plantão 24 horas. Na clínica, clínica médica, clínica cirúrgica, e o outro na maternidade. 24 horas em um, 24 horas no outro. Lá pra frente do curso. Eu, quando me formei em medicina, tinha feito mais de 100 partos. Tinha operado tireoide como primeiro cirurgião. Eu acho que antes os médicos saíam mais prontos, né? Saiu sabendo, viu? Por isso que eu fui convidada para ensinar. Não fiz concurso. Seu Antônio Cruz e Lídia não fizeram concurso. Porque era como se fosse uma escola particular. Tem o professor ali do lado o tempo todo, não é? Não tinha como não gostar dali, não é? Doutor Zé Augusto Barreto, aí todo mundo ali ao lado. Marcos Teles, Raimundo, a gente acompanhando. E a gente sabia muito. Então nós saímos realmente preparados da faculdade. Então o Hospital Cirurgia representou toda a minha formação, né? Depois eu trabalhei lá como médica muitos anos. Aí já com TI também, houve alguns alunos me acompanhavam durante o período que eu ensinei. Lá para Santos eu passei. Aí foram criadas as disciplinas separadas. Foi quando eu fiz a opção por endócrino. E depois eu fiz a prova para especialista em endocrinologia. A senhora, como uma das primeiras médicas formadas aqui no estado, qual é a sua visão daquela época para hoje? Bom, foi uma evolução espetacular da ciência, né? Então, com essa evolução, com a chegada de laboratórios, de ultrassom, os métodos
diagnósticos, houve uma facilidade muito grande, porque em medicina o importante é o diagnóstico. É o principal, né? Se o diagnóstico não está correto, o tratamento também não será correto. Então, acho que é a base do conhecimento médico, mas hoje assessorado por tudo que se tem. Então, a medicina hoje é muito mais fácil de ser exercida do que naquela época, né? Onde a gente dependia só do conhecimento médico, do exame de uma boa anamnese, de um bom exame físico. A gente não contava com laboratório, não contava com UTI. Né? Então, era uma medicina muito difícil, não era fácil. Não foi fácil ser médico no começo. Né? Não se dosava, a gente fazia diagnósticos importantes exclusivamente pela clínica. E qual o conselho principal assim, a senhora daria para nós, como acadêmicos de medicina? Então, estudar, né? Estudar, se dedicar, e viver. Né? Eu estava fazendo isso tudo, mas olha, eu tinha casado no 4º ano de medicina. Eu aconselhava sempre as minhas alunas, olha, não engravida, vocês podem até casar, mas não engravida, também não estou mandando abortar, não é isso. Estou dizendo para não engravidar, né? Porque atrapalha. Tanto que eu quando casei, estava no 4º ano de medicina e só fui ter filho depois que me formei. Porque realmente você tem que se dedicar. Ter um filho, então, para a mulher, eu acho mais difícil exercer a profissão do que um homem, né? Porque os costumes favorecem muito a vida do homem, a liberdade, essa coisa toda. A mulher é mais limitada. Então, eu acho que eu, como médica, se eu não fosse casada, eu teria jogado muito mais na ciência, assim, publicações, essas coisas todas. O fato de ser casada com filho, né? Então limita. Mas tem que estudar. O principal é estudar. Né? Dedicar mesmo. Não é deixar de viver, mas se dedicar ao estudo e ter responsabilidade com a vida do outro. Que é isso aí que é a base, né? Olá, eu me chamo Mayele e hoje eu irei entrevistar a doutora Simone de Moura Matos, que irá contar um pouquinho pra gente como foi a sua experiência em estudar na primeira turma de medicina da Faculdade de Medicina de Sergipe. Então, doutora Simone, é um prazer. Eu peço que a senhora, por favor, se apresente. Eu, sergipana, nasci aqui, me criei aqui, estudei no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, de descendência portuguesa francesa, das irmãs sacramentinas. Tirei ginásio, primário, infantil, que naquela época existia, primário e ginásio. Quando terminou o ginásio, eu fui para o Colégio Estadual de Sergipe. Foi lá que eu conheci o Dr. Antônio Garcia, um homem que tinha na mente, assim, muita vontade de criar a Faculdade de Medicina de Sergipe. E ele procurou, assim, saber as pessoas que tinham vontade de ser médico. Eu me apresentei e logo fui bem acolhida por ele. Ele facilitava as coisas, assim, para a gente estudar. Inclusive, ele fez um cursinho para nós que estudávamos no Ateneu, gratuito, onde era antigamente a Faculdade de Economia aqui na Praça Camarino. Esse grupo de alunos, pouquíssimos, era comandada por ele. Ele dava aula, orientava, entendeu? E eu era muito incentivada por meu pai, apesar de eu gostar também muito. Mas a minha família, com
como era muito antiga, não permitia que eu fosse estudar fora. Então eu entrei no cursinho, levei adiante. Doutor Antônio deu assistência maior que ele pôde, porque na época ele tinha assim muitas vantagens administrativas, por se tratar do irmão do governador da época, Dr. Luiz Garcia, por sinal um grande homem. Se não fosse por ele, a Faculdade de Medicina não estaria, naquela ocasião, inaugurando. Silvano Esquerdo Laguna foi o primeiro professor da gente de anatomia. Meu pai foi para o Rio de Janeiro, comprou a coleção toda da Barça para mim, e eu estudei. E ele se tornou um amigo sergipano da gente, se transferiu para cá e passou muitos anos ensinando anatomia. Depois, quando ele já estava perto de morrer, porque ele foi um dos perseguidos por Franco, entendeu? Naquela época era um governo comunista que tinha na Espanha. Ele foi perseguido, então ele morou aqui muito tempo, com todo acolhimento, era amigo do meu pai, era amigo do Dr. Antônio, todo mundo dava cobertura a ele. Um grande homem, um grande professor. Foi nosso primeiro professor de medicina aqui, o Dr. Silvano Esquerdo Laguna. Depois, Dr. Antônio conseguiu, Dr. Nestor Piva trouxe para cá, ensinava a gente biologia, era um grande professor, ensinou por muitos anos na Faculdade de Medicina. Depois, Dr. Antônio começou a nos ensinar bioquímica. Tiveram outros professores também que se engajaram na medicina. Foi o Dr. Benjamin Leite, entendeu? Dr. Oswaldo Leite, que começou a ensinar cirurgia. Dr. Fernando Sampaio, Dr. Fernando Filizola. E eu sei que formou uma equipe de elite e nós fomos vitoriosos no vestibular feito em 1961. Eu não me lembro se foi janeiro de 61 que começaram as aulas. Entendeu? Todos que passaram, eram poucos as vagas, eram poucas as vagas. Todos que passaram foram com boas notas, entendeu? A doutora Zulmira foi em primeiro lugar. Eu fiquei logo atrás, não me lembro assim com que nota na época, entendeu? Passaram outros, mas não foram classificados, entendeu? Ficaram para a segunda chamada, segunda turma, e formou uma equipe também muito boa. Dr. Antônio Cruz, muito bom aluno, Dr. Fernando Salviano, doutora Lídia Mesquita, doutora Zulmira foi a primeira, né? Zulmira Rezende. Eu, Simone de Moura Matos, fiquei atrás dela. Nós fomos, o Hospital Cirurgia era um grande hospital. Aquele cidadão, Dr. Augusto Leite, foi um homem que não deve ser esquecido nunca na nossa história. Tinha um hospital infantil muito bom, onde eu me especializei lá dentro. Tinha uma grande biblioteca que ele fez na frente do centro cirúrgico antigo, não sei se hoje, porque eu não frequento mais lá, entendeu? Era a maior biblioteca que tinha aqui. Uma coisa assim maravilhosa. Não parecia nem que era de Sergipe. A gente era capaz de não querer sair o dia todo da faculdade, porque tinha até serviço de nutrição para gente que era
estudante de medicina na época. Ele oferecia a nutrição do almoço a gente gratuitamente, sem a gente pagar nada, entendeu? E a gente emendava lá. Eu ainda consegui uns horáriozinhos para ser professora em diversos colégios de Aracaju, para poder comprar meus livros. Meu pai me ajudava, mas eu queria ser independente. E eu passei a ser professora de ginásio, estudante de medicina. Passou a faculdade para o Hospital Cirurgia, onde hoje, eu não sei se ainda tinha uma escola de auxiliar de enfermagem. E essa escola de auxiliar de enfermagem foi cedida a gente para funcionar lá. Nós, como éramos considerados bons alunos, nós ajudávamos até cirurgia naquela época, porque tinha poucos médicos. Eu me lembro, não sei se você já ouviu falar, de Alberto Bonfim, que era proctologista. Ele gostava muito de chamar os estudantes para ajudar ele, porque era uma cirurgia de menos perigo. Dr. Fernando Sampaio, Antônio Cruz ajudava muito a ele. Ele era assim, se dava muito bem com o Antônio Cruz. Antônio Cruz se tornou um grande cirurgião graças a ele. Entendeu? Eu ajudava de vez em quando, mas não era meu fraco. Meu fraco era o hospital infantil. O Dr. Machado me determinava cargas para eu, como é que diz, ajudá-lo. Tinha a doutor Ida, que tinha os pacientes dele, tinha o doutor Paulo Carvalho. Eu fui na minha turma a única que seguiu pediatria. O hospital infantil era ligado quase com o centro cirúrgico. Tinha um corredor lá na cirurgia. E quando um dia eu cheguei de manhã para a faculdade, tinha uma senhora com uma criança no braço, atrás de mim, a criança chorando. Chorando não, quase em estado de coma. Tinha tomado uma benzetacina. Aí foi o caso que mais me marcou quando eu era estudante. Tinha tomado uma benzetacina e a criança teve alergia à benzetacina. E essa criança, em vez de levar lá para cima, eu voltei para o pronto-socorro. Foi aí que eu comecei a gostar do pronto-socorro. Levei para lá. Eu sei que com meus poucos conhecimentos ainda de medicina, eu consegui que essa criança voltasse ao normal e saísse daquela crise alérgica que teve a benzetacina. Entendeu? Foi a minha maior história como estudante. De todos esses professores, qual que mais marcou a senhora e por quê? O que mais me marcou foi o Dr. Machado. E eu tenho até uma comenda aí que eu ganhei. Eu vou buscar para mostrar. Pequeno, mas eu ganhei a comenda pela Sociedade Médica do Dr. Machado. Tem o Dr. Gilton Rezende também, que era clínico. Me colocou como chefe da vigilância sanitária, na época que ele foi secretário de saúde. Tinha outros clínicos, mas os que mais me marcaram foram esses. Principalmente o Dr. Machado, o Dr. Ida, o Ida Gugel, entendeu? Que me deram todo apoio. E a senhora percebia alguma diferença de tratamento entre os estudantes de medicina homem e os estudantes de medicina mulheres? Não. E com os professores? Não. Eu era muito bem vista pelos meus professores. Eu e Zumira, nós éramos muito bem vistas, sabe? Não sei se era pelo nosso aproveitamento, pelo nosso engajamento. Eu fui muito bem aceita na faculdade de medicina. Eu fui homenageada pela Assembleia Legislativa. Fui homenageada por várias entidades. Fui homenageada pela Sociedade Médica com o
nome do Dr. Machado, a homenagem que fizeram, então eu tenho aí algumas coisas que me lembram muito minha faculdade. E como a senhora acha que a sociedade sergipana via a senhora como uma mulher fazendo medicina? Olha, eu vou dizer, ainda hoje eu sofro muita coisa, muita discriminação, sabe? Muita discriminação. Mas também eu sou chamada de guerreira, sou chamada assim de uma mulher muito inteligente, que eu não sei se eu sou, de uma mulher que foi boa mãe, porque eu tive 3 filhos e me separei do marido. Agora, minha pergunta é, como a senhora se via sendo mulher e fazendo medicina? Eu me via normalmente. Eu me achava assim, uma pessoa não era medrosa, eu era uma pessoa disposta, eu dirigia meu carro desde quando entrei na faculdade, quando eu estava no científico, comprei meu pai me deu o carro, eu ia para todo lugar com esse carro. Trabalhava no interior, se precisasse para ganhar dinheiro, plantão de domingo, eu ia. Eu sempre fui muito disposta. Por isso que muita gente, quando fala em mim, fala que eu sou guerreira. Porque eu não tinha medo de nada. Trabalhei muito como pediatra, em vários lugares. Eu trabalhei no estado e fiz um concurso para a prefeitura, onde fui ser médica do PSF, que é médica da família. Eu sou concursada como médica do PSF. Porque aí eu não atendia só criança, eu atendia a família toda. Fiz um concurso para o INSS, um concurso federal, para ser médica, da perícia médica. Cheguei a ser coordenadora. Abandonei um pouquinho a pediatria, mas fiquei assim na prefeitura. Eles me botavam num posto onde tivesse mais criança, mesmo eu sendo do PSF. Então, sabe quantos anos ao todo? Eu trabalhei 53 anos. Doutora Simone, eu ainda queria saber um pouquinho da faculdade da senhora. A senhora tinha vida social? Como era a sua vida social? Tinha tempo para namorar? Tinha. Eu era noiva no tempo da faculdade. Eu era médica noiva do rapaz, que ele era economista. Ele, como é que diz? Não me empatava de estudar. Ele também tinha a vida cheia. Qual a mensagem que a senhora daria para os estudantes de medicina hoje? A mensagem que eu dou é que só vai fazer quem ame a medicina. Não vai, porque todo mundo se engana que médico ganha muito, que médico é rico, mas consiga honestamente, trabalhando. E não imitando que está trabalhando sem estar. Eu sou João Fernando Salviano, né? Vim me inscrever aqui no vestibular para a primeira turma da Faculdade de Medicina de Sergipe, né? Meu pai queria meu pai era fazendeiro, bem situado em Pernambuco. Eu queria ir para a fazenda, ele disse, não, você vai fazer uma carreira que você sobreviva. Eu ia fazer pedagogia, ensinar inglês, que é a moda lá no ginásio onde eu estudei e tal, isso, 1954, 58, né? Eu era menino ainda, saí para fazer pedagogia, eu queria fazer inglês. Aí cheguei lá, vi um bocado de livro, ouço por todo canto, nas pensões, estudando de medicina. Quantos estudando de medicina? Tinha em Recife, né? Muita gente fazendo medicina. Aí, sabe, você vai fazer o quê? Pedagogia, vai ser professor, você vai morrer de fome. Você... Rapaz, olha aqui, ó, mostrava os livros lá, aquela coisa linda, aquela francesa. Tinha um desenhista americano chamado Frank Netter, que o senhor deve ter conhecido, né? Pois é, deve ter visto o livro dele, um sujeito fabuloso, né? Só está vendo isso aqui? Vamos estudar isso aqui, rapaz. A neurologia, então, era uma coisa linda, né? A pior, mais difícil. Pois é, aí eu, influenciado, 17, 18 anos, pronto, aí eu mudei, virei e fui. Aí, talvez eu tenha tido dificuldade para isso, porque eu fui um bom aluno no ginásio de ciências biológicas, né? Ciências de biologia e tal, era muito bom, no ginásio lá no interior, né? Cheguei ao segundo grau, não tinha, na cidade que eu convivia, nasci em Garanhuns, fiquei em Arco Verde,
não sei quantos anos, 15, 14, 15, 16 anos. Até chegou o segundo grau, eu falei assim, não, você vai para Recife, agora eu acho que dá o segundo grau lá. Cheguei lá, aí virou a cabeça, né, suíte? Na adolescência, né, tá, pronto, aí fiquei muito triste quando eu perdi lá, digo, oh, perdi aqui. Meu irmão fez, passou lá, fez depois de mim, né, fez, mas já mais vivo, mais experiente e tal, né. Pois é, meu pai me ajudou, né, meu pai, ele era um fazendeiro e tal, né. Eu disse, meu pai, eu perdi aqui, e meu primo Jairo, que era dentista aqui, dentista da Fundação Sete, muito inteligente, muito bom, depois foi diretor de faculdade em Salvador. Quando eu cheguei aqui, ele foi embora para a Bahia. Eu digo, rapaz. Mas aí ele me deixou o hotel, tudo a pensão certinho, onde eu ficava na Rua Giru, pertinho do prédio do INSS ali embaixo. Eu morei na casa de estudante também, né? Era muito restrito, né? Pouco dinheiro, aquela coisa, né? Associaram, cada um tinha sua namoradinha e tal, né? Depois se casava, pronto, mas era uma vida. E a gente estudava muito também, né? Estudava muito porque o negócio era difícil, né? Eu cheguei aqui, vim aqui mais ou menos em fins de 1960, né? Me inscrevi e tal. E o vestibular seria fevereiro de 61. Próximo ao vestibular, eu vim para aqui, fiquei hospedado numa pensão aqui na Rua de Jeru e tal, né? Pois é. Fiquei lá e estudando muito, preparando, né? A matéria toda. Tinha muito preparo também, que eu vim em Pernambuco, né? Recife lá, um vestibular muito forte, muito bom. Muita apostila, muito livro, muita coisa, estudando direto. Meu pai me manteve aqui. Meu pai era muito bom. Mas depois, meu pai, no terceiro ano, meu pai faleceu. Aí foi complicado, né? Aí eu comecei a ensinar. Fui chamado para ensinar no Colégio Jackson de Figueiredo, no Ateneu, não sei aonde, tudo. Eu era muito bom em biologia, muito bom, modéstia à parte. Na época, né? Sabia aquelas coisinhas e tal. Não precisava de diploma, nada. Eu ia lá, comecei a ajudar a cirurgia, depois doutor Filizó, doutor Fernando Sampaio, ajudava a gente também. Eles, olha, você participou e tal. E nós fomos 50 candidatos na primeira turma e foram aprovados 9. É tanto que o governador da época, doutor Luiz Garcia, chamava a prova dos 9, porque nós fomos 9 aprovados, né? Pois bem. Foi um vestibular, o primeiro vestibular, certa dificuldade, né? Prova de português, geografia, português, química, física, biologia, que mudou tudo então, né, atualmente, sabe? Mas foi uma prova boa e tal, razoável. Depois ficamos aguardando o resultado, aquela coisa toda, né? Foi o resultado saiu alguns dias depois, mas foi muito depois do carnaval. Foi antes do carnaval, eu mesmo fiquei estudando o tempo todo, né? Acho que meus colegas também. Agora, veja bem, tinha colega de Pernambuco, da Bahia, de Brasília, tinha também gente que veio de Brasília, do Rio de Janeiro, Salvador tinha vários colegas. Eram 51, né? E alguns de Sergipe. Aí nós fizemos um curso aqui. O primeiro ano foi muito difícil, porque o professor de anatomia veio, o doutor Antônio Garcia conseguiu um professor da universidade, foi da Espanha que veio o professor, Silvano Esquerdo Laguna, que veio ensinar a primeira turma a parte de anatomia, né? Anatomia, começou a parte bioquímica. Não, bioquímica não. Bioquímica foi do Antônio Garcia, ele fez estágio em Recife e tal, né? E ensinou. E a parte de, quer ver, anatomia, qual foi a outra cadeira? Doutor Nestor Piva começou também, histologia, Nestor Piva, né? Começou. E depois, professor já foi no ano seguinte, né? Micróbio, que era o doutor, diretor aqui do Instituto Parreiras Hortas, Teotonilo Mesquita. E professores, muitos professores. Depois, nos anos seguintes, né? Cirurgiões, os professores daqui, os médicos daqui mesmo, né? Muito bons, muito bom o curso daqui. E isso nós ficamos aguardando também que a escola fosse oficializada, né? Porque ficou, no primeiro tempo ficou, ainda não era oficial, né? É uma coisa, o Ministério que veio aqui fazer o estudo e tal, para poder oficializar a coisa, mas
Depois de algum tempo recebemos não é? Porque a Universidade Federal começou, a faculdade começou em 61, mas a Universidade Federal começou, não sei se foi em 63, foi depois, né? Algum tempo depois. E aí nós nos formamos aqui em 1966, a primeira turma, né? Pois é. Muita dedicação. O pronto-socorro que tinha aqui era o pronto-socorro do Hospital Cirurgia, muito bom, que atendia tudo em Sergipe, né? Pronto-socorro de cirurgia. Tinha maternidade também lá nessa época, né? Tinha maternidade, tinha o pronto-socorro. A cirurgia era o hospital que formou muitos médicos, muitos grandes profissionais. Um hospital muito bom. E depois tem a parte de cardiologia, né? Cirurgia cardíaca e tal, né? Pois é. O estudante muito dedicado, muito... A primeira turma muito boa. Vivia, né? Morava no hospital, praticamente a gente morava no pronto-socorro, né? Um grande diretor, que foi o doutor Nestor Piva, que merece elogio, que foi uma direção muito boa, o doutor Fernando Sampaio, um grande cirurgião. Eu fui aluno, eu frequentei muito a sala do doutor Fernando Filizola, que trabalhei com ele também, aprendi muito com ele. Ele veio de São Paulo, né? Então, muito bom. O hospital de cirurgia tinha revista, publicava revista, tinha uma biblioteca muito boa, cirurgia tinha. E nós compramos anatomia, né, histologia, patologia. Tinha livraria boa, que veio gente de fora para aqui, né, para fornecer esse material. E a gente tinha muita revista de cirurgia, né, também. Houve facilidade para isso tudo. A primeira turma foi beneficiada com isso. Laboratório, tudo bom, né? Patologia é um espetáculo. Era o doutor Piva, que era patologista, né, foi diretor do hospital. E teve o doutor Genal Gonçalves. Esse doutor era filho de Canhoba. Ele foi muito bom, ele fez patologia, muito bom patologista. Depois fez cirurgia geral. Ele se revelou como cirurgião geral, muito bom, um cirurgião geral que operou muita gente, deu muito certo. Eu era muito amigo do professor Tarcísio Carneiro Leão, que eu não sei se você conheceu, meu amigo, pernambucano, né? Gostava muito do doutor Ayrton Teles Barreto, que estudou lá em Recife também, né? Pneumologista, muito bom. Doutor Hugo veio do Ceará, da Bahia, formado na Bahia. Doutor Hugo, doutor Idas, né? Formado na Bahia. Aí vieram para aqui, né? Professores, mas... Pediatria, meu professor tem um hospital com o nome dele agora, doutor José Machado de Souza. Professor, cara, sabia muito capaz, uma pessoa. Ele sabia. Tinha outros mais fracos, né? Mas ele era doutor. E atendia todo mundo, atendia. Humilde, vozeirão danado, pediatra daquele tamanho, né? Convivi com o doutor Augusto Leite. Tive a honra de ajudá-lo algumas vezes em cirurgia ainda. No ano de 1961, 62. Ele ainda, já velhinho, mas muito firme. O filho também ajudava, né? Doutor Oswaldo da Cruz Leite. A faculdade daqui era muito boa. Colega da Bahia para aqui, da Paraíba, Rio Grande do Norte, da Bahia também veio muita gente para aqui, né? Como estudante, eu, às vezes, fumava um cigarrinho, uma coisa, o Machado chamou, a turma que fumava, Cruz também, mas Cruz não deixou. Até hoje Antônio Cruz não deixou. Mas Antônio Cruz era super inteligente, ele, doutor Zumira só estava 10, né? Belo lugar no vestibular. Zumira é um espetáculo, né? Meus colegas de turma são excelentes. O doutor Cruz é uma inteligência supra-sumo dele. Inteligência, doutor Zumira, não se fala. Foi minha médica até pouco tempo e é ainda. Relação muito boa, né? Sadia, não havia concorrência, nada disso. Um colega, né? Não havia. É a política dos médicos mais velhos, aquela coisa toda, os médicos mais velhos, mas entre eles lá. Mas os médicos novos eram mais humildes, mais humanos, né? Muitos foram para a residência, alguns até ficaram no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Tem alguns que ficaram por lá mesmo, né? Mas era um bom relacionamento. Era muito bom. A vida de médico era muito boa. Havia muito sigilo, muito cuidado, sabe? Havia muita ética. Eu acho que havia muita ética. Então, as pessoas não ficavam conversando muito, não. Havia. E aí, formado já, pouco médico em Sergipe, né? O meu CRM foi 149, quer dizer, hoje, eu não sei, está 10 mil, 15 mil, não sei, coisa. E trabalhando logo, fui convidado logo, me formei, fui convidado para a Fundação FCESP. Aí fui trabalhar em Propriar. Eu e
a minha colega, né, que é a primeira esposa. Pois é. Comecei a apropriar, depois passei 4 anos lá, depois fui transferido para aqui, né? Pois é, vim para aqui, trabalhei no Hospital Cirurgia, no HPM, quando foi fundado, né? Trabalhei algum tempo no Santa Isabel, os hospitais que havia na época, né? Pois é. E me firmei depois, depois que ficou Ministério da Saúde e o INSS, né? Porque hoje planejamento, ela mudou tudo hoje, né, a coisa. Pois é. Fiz cirurgia geral, né? Mas não pude fazer residência porque difícil para sair, né? Podia ter problema com o trabalho, né? Tem que parar o trabalho. E a residência também, concurso lá no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que seria uma coisa muito boa, mas eu não consegui fazer. Fiquei por aqui mesmo, trabalhando. E terminei com INSS e Ministério da Saúde, né? Terminei isso aí já há muito tempo. Depois que eu me aposentei, fui trabalhar na Zupa. Começou a Zupa aí, né? Aliás, trabalhei no interior também, olha, tá vendo? Pula muita coisa, né? Trabalhei em Propriar, trabalhei em Estância, trabalhei em Japaratuba, trabalhei, meu Deus, Muribeca, trabalhei, deixa eu ver mais onde foi, Rosário do Catete, no Hospital Cirurgia, Santa Isabel, pouco tempo, cirurgia muito tempo, e HPM, fiquei 10 anos lá. Terminei na UPA, no Nestor Pivo, depois saí para o Fernando Franco. Terminei lá, tem uns 3 anos, já quase com 78, 79 anos, aí eu tive que sair. Depois entrou a informática, que complicou muito, dificultou muito o nosso trabalho, né? Porque a informática já tem uns 30 anos, mas a gente, devido ao próprio trabalho mesmo, a coisa era difícil, né? Pois é. E aí me formei, me dediquei também, doutor, à fazenda, né? Comprei fazenda quando estava em Propriar e tal, gostava muito. Meu pai era, né? Eu sou de origem de fazendeiro mesmo, né? Pois é. Isso aí, então eu me tornei fazendeiro e tal, né? E depois de tudo veio essa Covid que vai fazer 2 anos já, né? Aí nós ficamos afastados por questão de idade e tal, muita cautela, muito cuidado, né? Pois é. Mas a faculdade daqui é muito boa, o pessoal gosta muito, está aí, os hospitais crescendo, né? Hoje já temos robótica em Aracaju, uma coisa que São Paulo, Estados Unidos, né? Mas olha, aqui, ó. Pois é. Tive 4 filhos, 2 filhos médicos, os mais velhos, um faz GO e o outro faz cabeça e pescoço. E tem 2 outros filhos do segundo consórcio, são 2 advogados. Um trabalha no Messino Bessa e o outro é autônomo, tem o escritório dele, né? Pois é. E continua aqui, né? Lutando. História de quem conviveu com quem fez história. Convidamos os professores mais antigos e em atuação do Departamento de Medicina para compartilharem suas vivências com nossos homenageados, através de relatos de experiências com aqueles médicos recém-formados que foram convidados a se tornarem professores da mesma universidade que ajudaram a construir. Bom, meu nome é Marcos Hollenberg Góes, tenho orgulho de ter sido formado pela Universidade Federal de Sergipe, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, e tenho orgulho de ter tido excelentes professores, entre eles o nosso homenageado, o Dr. Antônio Cruz. O Antônio Cruz, ele foi o pioneiro, o primeiro cirurgião pediátrico do estado de Sergipe, deu a oportunidade de ele ser meu professor na faculdade e também tivemos a oportunidade de sermos colegas como professor. Havia o departamento de cirurgia, não era como hoje, que era o departamento de medicina, hoje, naquela época era o departamento de cirurgia, e o departamento de cirurgia eu fazia parte, ele fazia parte, o Dr. Oswaldo Souza e outros de memória, o Dr. Lauro Porto, que foi meu mestre na oftalmologia, do qual também tenho muito orgulho, e nós tivemos um relacionamento profissional, vamos dizer assim, não íntimo, não assim de bater papo, de marcar para tomar um vinho, mas ele sempre se encontrava na faculdade e batíamos bons papos. Era um camarada muito discreto, tinha fama de cismado, mas não era acessível, era mais acessível do que o que ele parecia no dia a dia. Era tímido, vamos dizer assim, né? Não fazia questão de
Ele fez, para você ter uma ideia, ele teve mais quase 12 mil cirurgias pediátricas. Ele é um cirurgião de mão cheia. Só na Sol Baby, ele fez mais de 1000 cirurgias na Sol Baby. Um camarada que teve um movimento e uma importância grande, porque ele foi o primeiro dos muitos que vieram depois, né? Foi quem implantou a cirurgia pediátrica. Nos anos 60 não existia. Só depois, em 1965, se não me falha a memória, é que nos Estados Unidos começaram a desenvolver a cirurgia pediátrica. E o Dr. Carvalho Pinto, que era cirurgião, que era pediatra e cirurgião, fez curso nos Estados Unidos, divulgando no Brasil essa especialidade. A partir daí, o Antônio Cruz teve muita sorte, porque conseguiu estágio no Rio de Janeiro e também em São Paulo com o Dr. Carvalho Pinto, onde ele passou 2 anos praticamente fazendo cirurgias, coisas que ele já fazia aqui, porque quando era estudante, na minha época, a gente operava, por incrível que pareça, né? Ele operava pterígio, ele operava colonial. Ele tem uma história muito engraçada que ele ficou como plantonista do Dr. Ciro, que era um grande médico obstetra no interior, no próprio ar, e ele ficou substituindo, ainda como estudante, e fez 9 cesáreas, e todas deram certo. Ele fez inclusive a anestesia dessa cesárea, além da cirurgia. Ele era um camarada que tinha uma relação, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos, eu queria implantar, reativar o biotério que tínhamos lá no hospital de cirurgia. E ele perguntou para quê? Eu disse, olha, tem a cirurgia cardíaca, que poderá ser utilizado, né, esses animais, especialmente os cães que nós conseguimos, e eu aproveitaria e faria também uma cirurgia oftalmológica de ponto, alguma coisa assim, para demonstrar aos alunos. Ele disse, e a vida desses... Bom, a vida ele não iria preservar. São cães que estavam condenados a morrer mesmo e seria aproveitado. Ele foi contra. Disse que de maneira alguma ele não participaria disso e tal. E eu me convenci realmente. Eu disse, realmente ele não dá importância. Bom, voltando ao Antônio Cruz, ele se aposentou há uns 26 anos atrás da faculdade. Aliás, não, há 20 anos atrás ele se aposentou na faculdade e exerceu como professor 26 anos. E sempre se destacou pela competência, pela humanidade e pela sua atenção para os casos. E transmitia isso com muita sabedoria. Era um grande didático, excelente professor. Nós tínhamos reuniões naquela época no Centro de Estudos, toda sexta-feira, o Dr. Piva fazia apresentação de casos americanos, inclusive, que a gente não tinha tido nenhum contato, havia discussão de casos, e ele, nessas aulas, ele falava bem. Saía da timidez e falava muito bem. Foi um grande mestre. Mas ele será sempre bem-vindo. Eu acredito que se ele quisesse fazer um dia na semana lá no hospital universitário, eu teria o maior prazer. Eu estou breve me aposentando, vou continuar atendendo lá no HU e dando minhas aulas, botando a minha experiência. O Pedro Nava dizia que a experiência é um farol virado para trás, mas é um farol que ilumina muito, viu? A experiência é algo que é muito importante. Bem, meu nome é professor Virgílio Fernandes de Araújo Júnior, departamento de Medicina e da cadeira de Ginecologia e Obstetrícia. Assim eu convivi desde cedo, muito cedo, como professor horista naquela época, e depois auxiliar de ensino, e depois a progressão natural com a professora Lídia Mesquita Salviano. Eu acho que Lídia passou muito pouco tempo no departamento, mas deixou uma grata recordação por todos os pacientes, os funcionários, os médicos jovens que conviveram com a professora Lídia. Ela logo se mostrou uma pessoa bastante operante e como ginecologista se destacou porque ela tinha uma habilidade já prática em propriar
de cirurgiã e obstetra e ginecologista de mão cheia. Assim, ela concorreu, passou no concurso de auxiliar de ensino e logo ela, convivendo na parte do ensino, teve vários colegas que usufruíram de seu conhecimento. Como o departamento, não existia o departamento e sim a cadeira de ginecologia e separado de obstetrícia, o Dr. Hugo era o titular, junto com o Dr. Paulo Emílio e Dr. Dalmo Machado Melo. Então eram esses que compunham a cadeira de ginecologia e obstetrícia. E Lídia logo fez amizade com o grupo. Ela começou, foi na época também de inauguração da maternidade Ildete Falcão Batista, e ela ficou como plantonista da Ildete, ensinando os estagiários, os doutorandos daquela época. Assim, ela também deu plantão na maternidade Francino Melo, que é a maternidade pouco conhecida de muitos anos do Hospital de Cirurgia, e também ela era plantonista da maternidade Santa Isabel, e ela tinha um consultório de ginecologia lá no Centro Médico. Lídia também participou da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Nós fizemos a primeira jornada interiorana de ginecologia e obstetrícia em Salgado, isso com a presença de Dr. Elzimar Coutinho, que na época se falava muito em reprodução humana, e assim fizemos assim uma amizade dentro da atividade docente muito forte. E ela era uma pessoa bastante receptiva, alegre, e era uma figura humana muito interessante, porque sempre divertida, era de uma boa conversa. Sua personalidade, assim para dizer, era uma figura esguia, não é? Alta, quer dizer, para os padrões de Sergipe, e gostava de usar calça jeans, um riso franco, movimentos rápidos, e ela se mostrava assim, bem respeitosa com os colegas e bem afável com os estudantes. Então Lídia era uma pessoa que tinha um temperamento, por um lado, forte, gostava das coisas corretas, mas por outro lado, quando entrava a parte de ensino, era bastante receptiva. Com certeza, devido à sua atividade clínica em Propriá, Lídia, ela era muito boa cirurgiã, ginecologista. E assim, todas as complicações da maternidade, DPP, ruptura uterina, eclâmpsia, ela manejava com maestria. Então, esse é um aspecto importante da carreira dela, porque não era só teoria, ela sabia na prática como resolver os problemas. E eu acho assim que Lídia, ela, se estivesse viva hoje, ela estaria com muita alegria, muito contente e especial satisfação em ver os filhos formados em medicina. Então eu acho que seria assim importante, merece o departamento perpetuar a sua memória como uma pessoa que deixou uma imagem, uma postura de firmeza, de elegância e principalmente de ética médica. Meu nome é Antônio Carvalho da Paixão, formado na 8ª turma da Faculdade de Medicina de Sergipe em dezembro de 1973 e ingressando como docente na mesma universidade, na mesma faculdade, em 19 de abril de 1976. Como experiência na minha época da graduação, curso de Medicina, tive a oportunidade de conviver com 3 docentes recém-indicados pelos diretores da Faculdade de Medicina. Docentes esses que foram oriundos da primeira turma do nosso curso de Medicina. Para nós que frequentamos a escola naquela oportunidade com vários desafios, aquilo nos estimulou bastante, porque nós verificamos que os ensinamentos adquiridos pelos alunos recém-formados eram suficientes para continuar progredindo com o ensino médico no estado de Sergipe. Dessa maneira, irei fazer alguns comentários sobre os 3 que eu tive convívio. Primeiro, a professora Lídia Mesquita Salviano, na área da ginecologia,
que surgiu para a gente como uma pessoa muito competente, dedicada, apesar de parecer uma pessoa assim muito sisuda, mas era muito melhor em termos de aspecto assim do que o professor Albino, que era muito mais carrancudo e que a turma tinha um determinado medo, mas também que era um doce de pessoa depois do seu convívio diário. Então a professora Lídia chegou, apesar da sua rigidez, mas chegou como um alento para todos e em pouco tempo conseguiu a admiração de todos os colegas, entrando no grupo de professores que já não estavam seguindo com a gente na obstetrícia com o professor Hugo e o professor Dalmo, e o professor Albino diretamente na área da ginecologia. Então foi um convívio bem saudável na área da ginecologia e obstetrícia com a professora Lídia. Outra professora maravilhosa que até hoje nos inspira, a professora Zulmira Freire Rezende. Chegou para ajudar na área da clínica médica, da propedêutica, juntamente com o professor Aloísio, com o professor Abude e com o professor Júlio Flávio e o professor José Augusto Barreto. Uma pessoa extremamente competente, delicada, muito delicada. Poderíamos dizer assim que chegou dando uma nova imagem, porque seria uma moça jovem, mas com um conhecimento científico bastante grande, muito didática e que nos proporcionou uma nova visão no que diz respeito aos aspectos da clínica e da propedêutica médica. E o convívio maior foi com o professor Dr. Antônio Leite Cruz, na área da cirurgia geral. Na época tinha o professor Fernando Sampaio e o professor Zé Augusto e o professor Bragança na propedêutica cirúrgica. O professor Antônio Leite Cruz, muito jovem, tratando nós como colegas, verdadeiros colegas, muito dedicado, muito exigente, mas com excelente boa vontade. Inclusive, naquela época, o saudoso colega Gilberto Carvalho Filho se motivou tanto com a delicadeza e com a didática apresentada pelo professor Antônio Leite Cruz, que foi o seu primeiro discípulo. Foi Dr. Antônio, o pioneiro da cirurgia pediátrica no estado de Sergipe, e esse saudoso colega seguiu os seus passos e também fez a especialidade de cirurgia pediátrica. O Gilberto, inclusive o professor Antônio Leite Cruz, fez todos os encaminhamentos, quem tivesse interesse de fazer cirurgia, e o professor Gilberto, o doutor Gilberto, foi para o Rio de Janeiro com carta de apresentação fazendo a especialidade da cirurgia pediátrica. Então, para nós que fomos estudantes, e principalmente para mim, ficou aquele ensinamento, aquela lição de que nós que somos da universidade, eu sempre pautei por esse conhecimento que eu recebi desses colegas, de que nós vamos fazer de tudo para retribuir com a nossa escola o que nós conseguimos usufruir dela. E até nos dias de hoje, em todos esses anos que eu tenho de docência, eu sempre procurei incentivar os colegas, os alunos, para que no futuro eles chegassem a contribuir também com essa formação. E, felizmente, hoje em dia, nós temos no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe vários ex-alunos que são docentes e que engrandecem a nossa Faculdade de Medicina. Sempre tive honra de ser formado aqui na Medicina de Sergipe, principalmente por exemplo que eu tenho tido com os outros colegas. E eu poderia citar inúmeros outros docentes oriundos dessa universidade que eu tive a oportunidade de ser aluno ou colega depois dessa vivência como docente. Então são vários os colegas e hoje eu me sinto honrado em ter no Departamento de Medicina quase que 60% de docentes que foram meus ex-alunos. É um orgulho e é por esse motivo que eu ainda estou dando aula hoje, é por o sentimento que eu tenho de transmitir o pouco que eu sei, mas com carinho e com afeto para os meus estudantes. História que se mantém. Estamos falando de amores que se entrelaçam. Esse documentário não estaria completo se não registrássemos aqueles que são os mais importantes médicos que resultaram do esforço dos nossos primeiros formandos, seus filhos. Eu me chamo Carla Rezende, eu sou endocrinologista, hoje professora de endocrinologia há 25 anos da nossa Universidade Federal de Sergipe e honrosamente filha da professora Zulmira, uma das alunas da primeira turma da nossa faculdade, que agora faz 60 anos. Toda faculdade, toda universidade tem um DNA
E minha mãe teve o prazer com os colegas dela de ser os primeiros a carregar o DNA, que vem de um sonho de ter uma faculdade de medicina no estado de Sergipe. Desde então, esse sonho, esse DNA, vem sendo transmitido de geração em geração, e eu me sinto honrosa pelo brinde que Deus me deu de nascer na casa da professora Zumira, de degustar de toda a história, né, vivenciada quando criança, com os colegas dela, muitos já se foram, e que ela repete até hoje, desde as histórias, desde a primeira aula, né, e tudo que eles viveram e como eles se formaram naquela primeira turma. Zuzu, como eu te chamo, desde que eu fui sua aluna, eu me sinto muito feliz. Como eu já te disse, brinco de vez em quando, eu tive a honra de formar na UFES 2 vezes, uma na sua barriga, quando você formou em 1966, você estava grávida de mim, e depois como aluna da faculdade em 1990. Então, da qual agora eu sou professora e tenho a minha vida mais alegre, profissional, sem dúvida, como professora. Então, eu agradeço a Deus por tudo isso que vivi como profissional de saúde, por tudo que eu aprendi, a forma ética, a forma dedicada de fazer medicina, que é o DNA da Universidade Federal de Sergipe, que é o DNA dos nossos precursores, que é o DNA da primeira turma, e tudo que esse DNA espalhou pelo mundo, pelo estado, pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos filhos da nossa faculdade espalhados pelo mundo inteiro. Então, eu dou os parabéns a você, aos seus colegas de turma, à Universidade Federal de Sergipe, a todos os professores, gestores e aos nossos idealistas, professores que começaram esse sonho. Hoje nós somos o que somos, o estado de Sergipe tem um corpo clínico, médico, profissional absolutamente bem formado, envolvido no intuito de salvar vidas quando possível, diminuir sofrimento sempre, com toda a dedicação, com todo o carinho, com todo o respeito, com toda a ética e com todo o amor que o paciente merece ter de todos nós. Então, parabéns a todos vocês e parabéns à nossa UFES querida. Oi, meu nome é Simone Beatriz, sou médica, perita, médica do trabalho, filha de Simone de Moura Matos, uma das médicas homenageadas, que sempre me deu muito orgulho, tanto que eu segui a carreira dela e que estou muito feliz na carreira que abracei. E com ela eu aprendi o quão difícil era exercer a medicina, pelo profissionalismo, você ter que ser ética, você ter que gostar de trabalhar, você não ter nenhum empecilho e sim ter um desvelo, né, na nossa profissão. E o maior agradecimento que eu pude ter, né, quando ela já estava perto assim, de se aposentar, né, na área dela, foi ter entregue um prêmio que o Conselho Regional de Medicina entregou pelos 50 anos dela de formada. Então isso para mim foi algo muito, muito, muito significativo, né? E poder fazer essa homenagem especial a ela. Então, para mim, isso foi o ápice da carreira dela. Ela receber das minhas mãos a filha formada na mesma profissão, que praticamente seguiu todos os passos que ela fez, e ter a oportunidade de levar para ela esse prêmio, que foi um mérito pelo trabalho de vida e de médica como profissional e excelente profissional.
Estou muito satisfeito e feliz pelo convite de poder dar meu depoimento aqui com relação aos médicos que foram da primeira turma da Faculdade de Medicina, né? Eu tive o orgulho de conhecê-los, o Dr. João Fernando Salviano, que é meu pai, a doutora Lídia Mesquita Salviano, que é minha mãe, que foi professora também da faculdade, mas que infelizmente desencarnou cedo. Mas eles e minha mãe foi que me induziram a seguir o mesmo caminho dos meus pais. Hoje eu sou médico, tenho uma filha que também é médica e me sinto muito orgulhoso de estar participando desse momento assim, para prestigiar a todos os colegas, né, da primeira turma da faculdade, que eu tive o carinho de conhecer dois. Eu conheço mais próximos dois, que são os meus pais, e que muito me honra e que me estimulou conseguir descender e continuar com a mesma profissão, que não é tão fácil como a gente imagina, mas que às vezes é um sacerdócio que a gente leva, e me deu exemplos de caráter e de foco e de personalidade. E eu queria somente agradecer a genética que eu herdei e parabenizar a todos pelos 60 anos dessa nossa maravilhosa universidade, que eu tenho muita honra de ter participado, inclusive como professor substituto que eu fui uma época também. Parabéns a todos, e é com orgulho que eu presto esse meu depoimento aqui. É uma grande honra poder participar dessa homenagem linda aos médicos que trouxeram aqui para Sergipe o início da Universidade Federal de Medicina, a primeira turma, há 60 anos. E não poderia ser um orgulho que não fosse nem dobrado, né? Porque os meus pais, João Fernando Salviano e Lídia Mesquita Salviano, os dois se conheceram na Faculdade de Medicina, se casaram e se formaram juntos. E é só orgulho, né? Ainda mais que consegui seguir os passos deles. Hoje também sou médica, também fazendo parte da Universidade Federal de Sergipe, também amiga de outras pessoas dessa turma, doutora Zulmira, que também está aqui nessa homenagem, doutora Carla Rezende, que foi minha professora na época, então mestre e depois doutora, e que não deixa a desejar a nenhuma universidade do Brasil e quiçá do mundo. E meus eternos agradecimentos aos meus pais, aos professores deles, para nos mostrar que a medicina ainda é a de 60 anos, a legítima medicina. A medicina onde o médico ele tem que estudar, tem que ser humilde, tem que ser orgulhoso, tem que ter várias virtudes, mas acima de tudo ele tem que entender que o outro que está do outro lado pode ser ele a qualquer momento. Então isso não tem preço. E os meus pais, enquanto pais, me passaram isso. E enquanto médicos também me deixaram todo esse legado, assim como os outros colegas deles, que aqui são homenageados, e eu espero que venham muitos outros 60 e mais 60 e mais 60 anos para cuidar de todos nós. História e futuro. O Centro Acadêmico de Medicina, CAMED, Dr. Augusto César Leite, existente desde 1961. O primeiro presidente foi Dr. Antônio Cruz. Nossos futuros médicos enviam uma carta aberta aos seus colegas da primeira turma. Queridos colegas do passado, Zulmira, Simone, Rosa, Lídia, Antônio Cruz, João Salviano e William, estamos aqui hoje para homenageá-los por terem sido parte da primeira turma da Faculdade de Medicina de Aracaju, daqui de Sergipe, que posteriormente fundaram a Universidade Federal de Sergipe, da qual eu faço parte hoje. Eu faço parte da atual 103ª turma da Faculdade de Medicina, e queríamos agradecê-los e homenageá-los por terem feito parte dessa caminhada e por servirem como exemplos para a gente hoje. Olá, sou a Gabriela, coordenadora geral do CAMED, Centro Acadêmico de Medicina do Dr. Augusto Leite. Vim hoje apresentar uma carta escrita especialmente àqueles que fizeram parte da primeira turma da Universidade Federal de Sergipe do curso de Medicina. Caros primeiros estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, Alma Mater é um termo em latim e significa mãe nutridora. Também é um termo que designa instituições que fermentam intelectualmente seus alunos.
a nossa alma mater, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, continua grandiosa. É certo que ela se expandiu fisicamente, além de um hospital universitário de grande porte, que dá suporte a muitos brasileiros, desde atendimento de pequena a alta complexidade. Contudo, sua essência permanece profundamente enraizada ao longo desses 60 anos de existência, consequente de contribuição de todos que passaram por ela, docentes, alunos, servidores, técnicos. Portanto, continua sendo uma casa acolhedora, receptiva, enriquecedora, frutífera, capaz de formar profissionais de ponta. Ah, quantas histórias guardam esses campi! Imagine quantos alunos, docentes e pacientes foram beneficiados ao longo dessas décadas. Quantos passaram horas na biblioteca estudando por livros que ensinaram muitos, dedicando o tempo precioso de suas vidas para aprimorar e oferecer o melhor à nossa população. Quantos docentes exerceram a paixão de ministrar aulas e quantos alunos um só professor foi capaz de habilitar. Quantos pesquisadores realizaram magníficas pesquisas científicas e contribuíram para a ciência única que nutre o conhecimento do mundo inteiro, por meio da qual a medicina se baseia para conhecer doenças e definir condutas. Quantos pacientes foram curados? Quantos obtiveram alívio da dor? Quantos foram consolados? E quantos emprestaram a sua moléstia em prol do aprendizado? E os técnicos e demais servidores, sempre bem-humorados, acolheram os alunos e suas angústias, resolveram problemáticas acerca dos processos relacionados à instituição. Não podemos esquecer da nobreza daqueles, de ato extremamente lindo, que doaram seu corpo pós-morte, exercendo desse modo a função de ensino, permitindo o vislumbre do incrível corpo humano, suas peculiaridades e complexidades. De fato, a universidade rendeu muitos frutos, gerou impacto social e científico que repercutem em gerações, contribuiu em todos os âmbitos que poderia, resumido pelo tripé que a sustenta: ensino, pesquisa e extensão. Evidentemente, tudo se deve aos senhores antecessores, que lutaram arduamente para que ocorressem mudanças e construções. Os senhores, que foram os primeiros matriculados na universidade, quando ela ainda era um brotinho a nascer. A todas as lutas, o êxito do sucesso, nítido pelas conquistas e pelo merecido destaque que a universidade recebe a cada ano. O prêmio da Web of Science, Scopus, categorizou-a como a melhor universidade do Brasil em termos de produções científicas na área de ciência e saúde. Ademais, fomos reconhecidos entre as 5 melhores universidades do Brasil, pela Time Higher Education, ainda este ano. Tivemos pesquisadores médicos reconhecidos como os mais influentes do BRICS, entre diversas outras conquistas. Diante de tudo apresentado, restam os nossos eternos e sinceros agradecimentos por quem participou da construção de nossa querida Alma Mater. Cordialmente, alunos da Universidade Federal de Sergipe. Que nossa história seja registrada, difundida, aprendida, respeitada e aproveitada como ensinamentos aos nossos futuros médicos. Doutora Zulmira, Doutora Simone, Doutora Rosa, Doutora Lídia, Doutor João Salviano, Doutor Antônio Cruz, Doutor William. Seus nomes estão registrados na essência de cada médico formado em Sergipe.